Bom dia, queridos. Graça e paz. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa de estarmos na sua casa, para aqui glorificarmos e bendizermos o seu santo nome, aprender de sua palavra e trazer à memória o sacrifício de Cristo Jesus. Mauri, ora, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus bendito, por mais esta oportunidade, Deus Santo, Pai da Glória, que tu nos concede. Na manhã deste dia, ó Pai, estamos aqui reunidos no nome santo de Jesus, teu Filho, o autor e consumador da nossa fé. Queremos te pedir, Senhor, e apresentar a ti, Senhor, aqueles que estão vindo pelo caminho, Senhor, aqueles que estão nos seus lares, que não poderão aqui vir, Deus, que tu possas alcançá-lo também, Senhor, através do poder da tua palavra, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, direciona-nos, Deus, abre, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, Senhor, para que possamos estar prontos, ó Deus, para ouvir a tua palavra, Senhor, aceitar, Senhor, e querer praticar, Senhor. Abençoa cada um de nós, dá-nos a tua graça, que possamos, Senhor, estar aqui em inteireza de coração, Senhor, preparado por ti e pelo teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Pela manhã. Glória a Deus. Madrugada,
a Deus. 299. 299. Canto novo no meu ser, é a voz do meu Jesus, que me chama em meu poder, a voz eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual. Jesus contrito, de prazer celestial. Jesus no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual. Jesus contrito, de prazer celestial. Oh, Senhor Jesus, glória. Provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual. Jesus contrito, de prazer celestial. Escuro uma nuvem voltará, achará do céu em luz, pelo seu poder me levará pra seu lado com Jesus. Cristo, Cristo, nome sem igual. Jesus contrito, de prazer celestial. Prazer celestial. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, amados, nós estamos iniciando um novo trimestre, não é? E o nosso tema é a Cristologia. Todos devem estar aí com a sua nova lição bíblica, não é? Bem, você vai ter, os irmãos que leram já perceberam que ela tem algumas diferenças, porque é outra editora, não é? Porém, vamos aproveitar ao máximo esse estudo, que certamente vai trazer uma estrutura melhor doutrinária para a própria igreja. Então, incentivo os irmãos que não percam as aulas. Nós não teremos a preocupação de cada domingo ser uma aula, acompanhando a lição. Nós vamos dar as aulas e trabalhar as aulas, seguindo a revista, mas acrescentando às vezes algumas coisas que nela eventualmente estejam ausentes e nós achamos importantes,
Então nós não teremos preocupação de encerrar esta lição. O nosso desejo, se Cristo não voltar, é até dezembro nós seguirmos com esta lição. Tá bem, amados? Esse é o nosso objetivo, tá? Bem, os alunos do seminário que tenham esta revista aqui, é uma versão antiga, mas é o mesmo tema, tá bem? E a grande parte do conteúdo também está aqui, tá bom? Então os irmãos do seminário, eventualmente, que queiram, às vezes até disponibilizar a revista para alguém, não é? Podem aproveitar essa revista aqui. O conteúdo é o mesmo, apenas me parece que a apresentação e questão pedagógica está um pouquinho diferente, tá? Em termos de livro doutrinário, eu vou sugerir aos irmãos, principalmente aqueles que eventualmente dêem alguma aula, que acompanhem as questões doutrinárias pela Cristologia do Meyer Pilman, tá? Então, os irmãos que têm este livro, o livro certamente vai ajudar os irmãos também a sustentar o ensino bíblico, tá bom? Bem, eu fui no meu arquivo procurar alguma revista CPAD sobre o tema, né? E encontrei esta, mais ou menos, é recente, de 2020. É uma lição de jovens, não é? Falando sobre Cristologia, Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus, não é? Tiramos algumas coisas aqui também, tá? Então, é isso. Bem, vamos ouvir a professora então do infantil dizer o que vamos aprender lá com as crianças. Pode ser daí mesmo, querido. Graças a todos. Bom, eu queria estar apresentando a listinha, né, que vai ser estudada esse mês, trimestre, que vai falar sobre o começo da igreja, né? E nós vamos estar abordando dentro do livro de Atos como começou a igreja, de que forma começou, a importância de conscientizar os nossos pequenos de que eles são igreja, né? Então nós vamos estar trabalhando esse trimestre, falando quem o Senhor usou, o porquê o Senhor usou. Então vamos andar ali no livro de Atos, explicando da melhor forma a cada um, né? Que realmente é a importância não só de estar aqui, o que é uma importância de estarmos em comunhão, mas também eles estão sendo igreja individual na sua casa, como nós estamos fazendo, né? Está passando a aula no vídeo, e eles estão sendo igreja também em casa. Bom, e é a revista, e peço a ajuda dos pais para estar acompanhando, tá bom? Aos seus filhos. E é isso. E vamos estudar 15 lições, tá bom? Nessa revista. Quantas? 15. 15? Ok. Bem, queridos, eu lembro que as crianças continuam sem aulas, como os adolescentes, aulas presenciais, mas que tem o vídeo, tá bem? Ou tem o áudio, e que os irmãos devem acompanhar, tanto com a revista, como incentivar também os vossos filhos a não perder o contato com a palavra de Deus, tá, irmãos? É um desafio, mas é uma boa oportunidade para os pais fazer esse exercício de acompanhar os filhos, tá bom? Os adolescentes. Valores e virtudes do estudo eclesiástico. Quando eu ganhei esse livro e nós tínhamos outra dinâmica de aula, eu desejei muito que aplicar esse estudo para os nossos, né? E aí tivemos essa oportunidade de agora poder aplicá-lo. Eu gostaria que os pais acompanhassem os filhos nas aulas, pelo áudio, porque eu sempre vou dar um recado para os pais, não sei quais que estão ouvindo. E recomendo os filhos a ouvir junto com os pais ou compartilhar com o pai o áudio. Tá? Nós temos um grupo de adolescentes e eles acompanham para mim. Então, nossa primeira lição hoje é correr atrás do tempo. Para que eles entendam que as coisas dessa vida não são as mais importantes, mesmo para eles que são
roupas, né? Das aulas que os adolescentes estão vivendo. E eu coloco na mão de Deus a vida de cada um, de cada pai, de cada irmão da igreja, de cada família, para que estejam acompanhando seus filhos. E assim como a gente pensa que só está ensinando para eles, a gente está aprendendo muita coisa com esses estudos. Deus abençoe a todos e que logo a gente possa se reunir novamente. Amém. Queridos, então reitero a nossa preocupação com as crianças e os adolescentes, tá, irmãos? Não deixem eles se sentirem excluídos e ao mesmo tempo não permitam que eles se distanciem da palavra de Deus, tá? Eu ontem estava conversando com os irmãos lá de Santa Catarina, que acompanham o estudo bíblico daqui, e eles pedindo para nós confirmarmos se nós íamos adotar a revista sugerida pela CPAD. Então eu disse que não é? Que achei que não era adequada para esse momento, e fiz algumas considerações, e aí, para minha surpresa, olha que o pastor lá nos disse, de que a CPAD não lançou e nem deu qualquer tipo de diretriz para a classe de crianças e adolescentes. Então os irmãos veem, quando a gente faz algum comentário aqui, do como a igreja de hoje é extremamente imediatista, só pensa nos adultos, não tem nenhum compromisso com as novas gerações. E olha, irmãos, igreja, obreiros que não têm um carinho especial pelos novos, realmente não tem visão do que é a obra de Deus, do que a igreja. O nosso compromisso tem que ser claro, patente com as novas gerações, e não deve faltar esforços no sentido de priorizar e mostrar o nosso cuidado pelos mais jovens, viu, queridos? Que Deus guarde a sua igreja e nos dê pessoas com visão adequada sobre esse assunto, não é? Bem, vamos então à nossa lição. Eu peço ao irmão Jardel, por gentileza, para nos conduzir na leitura da palavra. Graças e paz aos irmãos. Vamos estudar a lição de número 1, mas vamos fazer a divisão da leitura com o texto bíblico de Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. Os irmãos já deixam a sua Bíblia preparada para a gente fazer a divisão da leitura. Bem, hoje, lição de número 1, tem o título Os Três Estados de Cristo. Versículo-chave da nossa lição, João 17:5, que diz: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Texto básico, Filipenses 2, do 5 ao 11. Vou ler o primeiro, os irmãos fazem a sequência. Versículo 5. E tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.
acompanhar. Se perde um pouquinho ainda, que é um pouco diferente da nossa, que tinha um texto lá, né? Aos poucos a gente vai pegar. Vamos orar? Pedir a Deus sua graça, sua bênção sobre a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por esse dia de estar aqui, Senhor, na Tua casa. Deus, estamos, meu Deus, nessa manhã, Senhor, alegres, Senhor, por estar na Tua presença, Senhor. Como diz a Tua palavra, que devemos nos alegrar quando formos à Tua casa, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a Tua mão, Senhor, seja sobre cada vida, cada irmão, trazendo, Senhor, a Tua igreja, Senhor, nesse trimestre. Deus, trazendo nós a reconhecer, meu Pai, como é bom aprender a Tua palavra. Dá isso ao nosso coração, o coração da Tua igreja, o primeiro amor, o desejo de nós aprender a Tua palavra com alegria, Senhor. Que isso seja, meu Pai, em nossos corações motivados, Senhor. Faz isso, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós pedimos, Senhor, que cada irmão possa, Senhor, se alegrar, possa amar a Tua palavra, possa ser, meu Pai, como diz o salmista, meu Pai, no Salmo 119, que tem mais prazer na Tua lei, Senhor, na Tua palavra, do que nas coisas da vida, Senhor. Deus, faz assim conosco. Põe em nós, Senhor, esse desejo do primeiro amor, de conhecer-Te mais e aprender mais de Ti, Senhor. Nós pedimos e agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, querido. Vamos então, amados, ao nosso estudo bíblico. Eu quero começar, irmãos, fazendo aquela pergunta que o próprio Senhor Jesus fez aos seus discípulos. Que dizem os homens a respeito de mim? Quem eu sou para aqueles que vocês aí fora ouvem, não é? A respeito de mim. Esta é a grande pergunta, não é? Quem é Jesus? Jesus então fez essa pergunta lá no texto de Mateus 16. Vamos conferir lá. Mateus 16, verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Vejam, queridos, mesmo na época de Jesus, não é, haviam impressões, opiniões, classificações diferentes a respeito dele mesmo. O próprio povo da época, de alguma maneira, apesar de se identificar, apesar talvez até de segui-lo, apesar de ouvi-lo, tinham impressões diferentes a respeito de Jesus. Não é diferente nos dias de hoje. Se você perguntar para pessoas de qualquer outro tipo de credo, raramente você vai encontrar alguém que não conhece, que não ouviu nunca falar
e que não tem a sua própria opinião e posição a respeito da pessoa de Jesus. Muitas pessoas falam deles. Nós temos uma multidão de pessoas no Evangelho hoje que, de alguma forma, se identificam com Jesus, mas grande parte, por exemplo, olha Jesus apenas como aquele capaz de responder e atender todas as suas necessidades, responder e atender todos os seus tipos de problemas, uma espécie de chá para resolver todos os tipos de problemas. Então, pessoas que se identificam com Jesus apenas pelo fator cura, outros apenas pelo fator poder, outras apenas pela possibilidade de emprego, possibilidade de proteção à família, não é? Como muitas das vezes nós vemos mesmo no meio evangélico. Então, se nós fôssemos perguntar para um membro da Igreja da Reconciliação, biblicamente, quem é Jesus? Quantos seriam capazes de responder essa pergunta de forma clara e objetiva? Não é? Então, certamente é possível que ninguém falasse alguma coisa muito distante a ponto de nós dizermos: irmão, isso é uma heresia. Mas certamente a maioria, inclusive de nós, teríamos dificuldade de conceituar de maneira bíblica, clara e objetiva quem é a pessoa de Jesus. Por isso que nós precisamos, não é, resgatar esse tema tão importante. Pega a tua revista, a contracapa, lá ao fundo, lá atrás dela, a contracapa, não é? Ou a proteção final da revista. Olha o comentário. Ninguém discorda que a história está dividida entre antes e depois de Jesus Cristo. Por que isso? Porque é óbvio, quando o Império Romano cristianizou a religião cristã em todo o Império, em todo o mundo, e então surge com força o conceito de calendário romano, que é o que nós seguimos, você sabe que hoje, não é, nós temos o AC, ou seja, antes de Cristo, e o DC, depois de Cristo, que é esta regulamentação do calendário romano, que foi feito a partir do quê? A partir da cristanização do Império, quando se oficializou a religião cristã como a religião oficial do governo, não é? Oficial de todo o Império. E aí então nós temos o calendário que temos hoje, que é o calendário romano, nas condições que nós temos, e que a referência é Cristo, antes dele e depois dele, tá? Mesmo assim, voltando lá ao comentário, Jesus continua sendo uma espécie de magneto dos séculos. Isso é, uns ele atrai e a outros ele repele. Então observe, se nós acabamos de falar que de alguma forma todo mundo de alguma maneira se identifica com Cristo, como que o escritor diz que semelhante, não é, a um imã, tá? Ou um magneto, Jesus atrai uns e repele outros. Por que este comentário? Porque em grande parte estamos distantes
da verdadeira definição de quem é Jesus. Se você apresentar Jesus às pessoas exatamente como Ele é, você verá o cumprimento da palavra bíblica que diz que a porta e o caminho são apertados e é estreito. Apertado e estreito. Ou seja, poucos se sentirão atraídos por Jesus. Então, esse fenômeno de hoje, com muita gente querendo Jesus, desejando Jesus, sendo atraído por Jesus, na verdade é um fenômeno das várias facetas apresentadas, ou as várias caricaturas apresentadas de Jesus. Para uns é Elias, para outros é Moisés, para outros é João Batista, tá? Para outros é um dos profetas, para outros é um guru, para outros, não é? Eventualmente aquele que atende todas as necessidades, para outros é isso, para outros é outra coisa. É essa a realidade. Tá, queridos? Observe o texto de Lucas 2:34. Enquanto viveu aqui na terra e até hoje, nosso Senhor causou divisão entre os homens. Alguém disse com sabedoria que duas coisas dividem. A primeira é a mentira e a segunda é a verdade. A própria Escritura afirma pelas palavras proféticas do velho Simeão que Jesus seria alvo de contradição. Vamos conferir o texto? Lucas 2:34. Lucas 2:34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado ou de contradição. Tá, queridos? Esse é o fato. Então, olha o erro de um Jesus que está na cabeça de muito crente. Tá? Que Jesus será aceito por todos, pela maioria. Isso não é verdadeiro. E as Escrituras asseguram isso. Que o próprio tema e a própria pessoa de Jesus será objeto de contradições. Tá, queridos? Tá bom? E por que hoje nós vemos o inverso? Por que hoje nós vemos uma multidão de crentes encantado com a multidão? Porque lá a versão apresentada de Jesus não é a verdadeira. Se a fosse, certamente eles a repeliam, eles não a queriam, não é? Então, queridos, essa é a nossa aula deste tempo, não é? E deste período em que nós vamos então trabalhar um pouquinho aqui. A igreja, desde o começo, teve uma série de dificuldades. E começou a surgir dentro da igreja, irmãos, uma série de heresias
ou ensinos falsos a respeito da pessoa de Jesus. Logo no primeiro século, o apóstolo ainda João, não é? Ainda principalmente no seu evangelho, por volta, não é, de 85 a 90, não é? As cartas entre 90 e 95 e o próprio Apocalipse. O final do primeiro século, ele já tinha, dentro da própria igreja, nascido uma heresia muito séria, aonde ensinava falsamente a respeito da pessoa de Jesus. Tá, irmãos? Que é o gnosticismo. Tá? Então, ainda no primeiro século, nós temos o gnosticismo como uma heresia terrível e que ensinava alguma coisa diferente do Jesus das Escrituras. Olha o gnosticismo. Tem origem grega em gnose e significa conhecimento. Essa heresia foi uma terrível ameaça à fé cristã. Ela misturava elementos da filosofia com doutrinas pagãs e cristãs. Para os gnósticos, a salvação dependia de um conhecimento superior, só acessível aos iniciantes no movimento. Os gnósticos criam que de Deus emanavam divindades inferiores e diziam que a matéria é má, por isso não aceitava que um ser divino pudesse ter sido feito homem. Então, o que negava o gnosticismo? Uma das coisas que vamos aprender nesse trimestre a respeito de Jesus, e que é a base do nosso ensino, que Jesus é 100% Deus, 100% homem, e que pregavam os gnósticos do primeiro século, surgido dentro da própria igreja evangélica, de que Jesus, sendo divino, jamais poderia de alguma maneira, não é, se tornar carne, como diz João no seu capítulo 1, que o verbo se fez carne. Então eles diziam sobre esta impossibilidade: jamais um ser divino poderá tomar forma humana. E aí então dão outro tipo de interpretação ao próprio texto de João 1, e de alguma maneira o quê? Qual é o Jesus do gnóstico? Deus, mas não homem. Isso é heresia. Você está vendo, querido? Primeiro século da igreja. Tudo novinho. E a igreja, dentro dela, nasce esse grupo. Tá? Nós podemos falar de outros ainda. Ainda no século I, nós vamos ver o ebionismo. Ainda no século I, dentro da igreja. Ebionismo. Vamos falar rapidamente sobre o ebionismo. O ebionismo, lógico, em base, ele rejeita a divindade de Jesus. Ele rejeita a divindade de Jesus. E essa heresia do primeiro século que não aceitava a cristologia ortodoxa de um Jesus 100% homem e 100% Deus. Olhem só, os ebionitas não aceitavam a cristologia ortodoxa, pois rejeitavam completamente a divindade de Cristo, colocando no mesmo nível dos demais profetas do Antigo Testamento. Parece que é até um pouco semelhante à resposta daqueles homens que Jesus fez, não é? É Moisés.
é Elias, é um dos profetas. Para eles, Cristo era nada mais do que um novo Moisés. Negavam sua pré-existência, sua encarnação e seu nascimento virginal. No conceito ebiomita, embora Jesus fosse o Messias, ele era puramente humano. Olha o que ocorreu ainda no primeiro século da igreja. Uns que se afastam da doutrina bíblica, da cristologia ortodoxa, e defendem eventualmente um Cristo que era só divino, ou um Cristo que era apenas humano. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus segundo as Escrituras? Ele mesmo ressaltou em João 5,39: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela, nas Escrituras. Lá nas Escrituras mostram os cuidados que você precisa ter para ter a vida eterna, assim como elas dão testemunho, testificam de quem sou eu ou de quem é Jesus. Então, como alguém poderá compreender e entender exatamente quem é Jesus se não fizer uma análise profunda e detalhada das próprias Escrituras, para que de fato possa realmente abraçar o Cristo verdadeiro e não o Cristo falso que anda por aí? Sério, muito sério. Bem, no século IV, ainda no século II e III, eu vou dar ainda outro exemplo, que é o modalismo. Século II e III. Modalismo. Quem é o modalismo? Geralmente o teólogo conhece como sabelianismo. E alguém antenado hoje sabe que isso também quer dizer um unicismo. A palavra modal, não é? Pregada por essa seita que nasce no século II e que ganha força no século III, inclusive, dizia que Jesus, ele era apenas, não é? Uma forma de apresentação de um único Deus e uma única pessoa. O unicismo que vive aí nessas igrejas que não tem Bíblia, através do conjunto Voz da Verdade, o povo que gosta desses hinos ama a Voz da Verdade. Isso é voz da mentira. Voz da Verdade é modalista, não crê na Trindade, não crê num Deus com 3 pessoas, mas diz que Pai, Filho e Espírito Santo são maneiras, formas diferentes de Deus se apresentar, ou da mesma pessoa de Deus se apresentar. Não são 3 pessoas. Então, como que pode os nossos grupos de igrejas, nas festividades inclusive de hoje, dos nossos dias, terem um amor, um calor, um fervor pelos tais hinos da voz da mentira? Por quê? Por quê?
não sabem quem é o Jesus verdadeiro. Não sabem. Porque se soubesse, não cantariam hinos de quem defende de que Jesus não é a segunda pessoa da Trindade. Não cantariam. Se negariam. Afinal, nós somos chamados para defender a fé. Para viver uma fé pura. Mas hoje nós temos grande parte da igreja evangélica, pentecostais mesmo, como amam a mentira cantada pela pseudo voz da verdade. Se procurassem saber, abandonariam isso. Olha só, modalismo, que apresenta a ideia de 3 modos, ou 3 formas. Esta heresia do século II e III ensinava que Deus é um só. Mas ele aparece na história sob 3 rostos. E mora em nosso meio de 3 maneiras diferentes. Enquanto cria o universo e entrega a lei, ele então se apresenta no modo Pai. Quando nos redime, a mesma pessoa de Deus se chama Filho. E quando nos santifica, a mesma pessoa de Deus chama-se Espírito Santo. Olha só. Como que pode isso, irmãos? Nós estarmos em 2020. Irmãos, com tanto ensino, com tanto livro, com tanta matéria, com tanta informação na internet, com tanta mensagem apologética, e as pessoas acreditando nesse modelo. Como que pode? Quem é Jesus para você? Quem são esses adeptos da mentira? E como que eu faço publicidade? Como que eu faço propaganda? Como que eu faço as minhas festas até? Cantando voz da verdade. Olha a igreja evangélica de hoje, queridos. Desconhece muitas das vezes o tema mais importante da nossa fé, que é Cristo. E sabe por isso? Sabe por que isso, irmãos? Porque não dão importância às Escrituras. Não leem, não estudam, não vão a culto de ensino, tá? Não fazem nada disso. Só querem movimentos, só querem, não é? Eventualmente festas, só querem, não é? Poder, mas não querem efetivamente conhecimento bíblico. Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias 4, 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Este é o fato, não é? Este é o fato. Um outro ainda no século IV, uma outra heresia, que muda quem é Jesus. Mas pastor, por que o senhor está dando essa lista toda? Tem muita miséria, né? Mas por que o senhor está dando essa lista toda? Para você ver o quanto a igreja, irmãos, se não for bem ensinada, o caminho que ela toma. Os vários Jesus que passam a ter dentro da igreja. As várias facetas que a gente começa, não é, a acreditar.
Uma outra heresia terrível foi a do arianismo. Arianismo. No século IV, ele era presbítero em Alexandria. E ele negava a plena divindade de Jesus. Ario e seus discípulos ensinavam que Cristo fora criado pelo Pai, sendo-lhe, portanto, inferior. Ele era o primeiro e o mais sublime ser criado. Olha só. Ario, então, desloca Jesus para uma categoria inferior de Deus e, como diria Testemunha de Jeová, um Jesus que é Deus com letra minúscula. Não é? Um Deus com letra minúscula. E para Ario, Jesus então era a primeira criatura de Deus, a mais excelente. E aí então desloca Jesus como Deus e Criador para ser um Deus com letra minúscula, não é? E criatura. Olha só, queridos. Quem é Jesus para você, irmão? É aquele que você dá a tua listinha, dá a tua lista de necessidade, apresenta para ele, na esperança de que ele te dê casa, comida, roupa, não é? Bebida, comer, beber, vestir, como diz Mateus 6, que ele te dê transporte, que ele te dê trabalho, que ele te dê família. E Jesus é apenas, então, para muitos crentes de hoje, um tal gênio da lâmpada de Aladim, que ele vai dar uma esfregadinha, o gênio sai e atende o seu pedidinho. Quem é Jesus para você, irmão? Pensava que vinha para uma aula, né? Só técnica, né? Uma aula de aperto. Para você ser crente verdadeiro, irmão. Abandona, irmão, o que é falso. Larga a mentira, irmão. Jesus é 100% Deus, aqui nós vamos aprender. Jesus é 100% homem. Jesus é Deus com letra maiúscula. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Não há hierarquia na Trindade. Não é o Pai o primeiro, por isso é o mais importante. Jesus é o segundo e o Espírito Santo o terceiro. Isso não é uma hierarquia. É apenas uma forma de definição para distinguir uma pessoa da outra. Tá, queridos? Os três são um, pensam igual, decidem igual, tá? Não há subordinação entre as pessoas. Uma outra heresia também que nasceu na igreja original, na igreja dos primeiros séculos, tá? E hoje, irmãos, eu vou falar dessas quatro, mas ao longo dos estudos vamos falar de algumas outras. E aí a grande ênfase, a grande pergunta, não é? Quem é Jesus para você? Tá? Quem é Jesus para você? Bem, então, essa é a nossa matéria. Original Christos, não é grego, logia, estudo sobre Cristo. E esse estudo de Cristo, nós poderemos dividir de que maneira? Primeiro, a nossa ênfase, não é? Muito, na natureza de Jesus.
entender a sua natureza. Depois, entendermos a partir da sua natureza algo que eu separo, que é a pessoa de Jesus. Então, primeiro as naturezas, depois a questão da pessoa de Jesus, tá? Depois, outra coisa que nós separamos, algumas vezes você vai ouvir ofícios, outra ministério, tá? Mas os ofícios de Jesus, tá? E por fim, a obra de Jesus. Então, a cristologia, geralmente, a maioria dos escritores não classifica inicialmente assim, a pessoa está aqui dentro da natureza, né? A gente abre um pouquinho para explicar questões de detalhes, porque essa pessoa interfere muito na obra. Então, a gente trabalha aqui, porque Jesus, ele não presta apenas um serviço, ele é o próprio serviço, tá? Então, ele é o obreiro e ele é a obra, ou seja, ele é o sacerdote e ele é o sacrifício. Então, para clarear isso, a gente separa assim. Mas você geralmente vai ver, a lição ela fala de, não é? Pessoa e obra, né? Isso, pessoa e obra. Fala de pessoa e obra, não é? Mas a maioria dos escritores vai dizer pessoa, ofício e obra. Ou natureza, ofício e obra. Como se isso aqui fosse, não é? Junto com esse. Então, pessoa, ofício e obra. Então, como natureza, nós entendemos um pouco disso, que é a base da cristologia, que eu costumo inclusive dizer isso, né? Jesus Cristo. Não é? Primeiro nome, sua ênfase como, não é? Como homem, tá? E Cristo, sua essência ou função mais divina. Esse veio de Deus, tá? Esse nasceu humanamente falando, tá bom? Então, essa é a ideia. Então, a cristologia vai trabalhar primeiro a questão da natureza e nós, de maneira clara, entendemos Jesus Deus, Jesus homem, tá? No segundo lugar, entendermos esse Jesus homem, ok? E trabalharmos em detalhes, não é? Quem é esse Jesus homem, mostrando todas as suas características, tá? Depois, trabalharmos todos os ofícios, que seriam, então, Jesus profeta, Jesus sacerdote, Jesus rei, não é? Trabalhando, então, essas ideias, que tudo aquilo que é ofício ministerial, ou ênfase ministerial do Antigo Testamento, Jesus cumpre, tá? Então, todos os profetas do Antigo Testamento, quando Jesus parece, Jesus é o profeta, com letra maiúscula. Ele é o que traz a voz de Deus, é aquele, então, que profetiza, aquele que traz a orientação de Deus ao povo. Então, os do Antigo Testamento, até João Batista, são profetas com letra minúscula. Jesus, então, profeta com letra maiúscula, tá? E todos que vêm antes falando em nome de Deus, é a mensagem que traz, não é? Jesus, então, é o grande mensageiro, a grande mensagem, tá bom? Então, nós vamos falar aqui, tanto rei, sacerdote, profeta, tá? Na questão dos ofícios. E depois a sua obra, tá? A ênfase da obra de Cristo, tá, queridos? Então, qual é a ênfase da obra de Cristo? Que nem crente de hoje. Você aí para fazer a obra de Deus. Bem, querido, tu não vai fazer obra nenhuma. Tu vai divulgar a obra de Deus. Porque quem fez a obra, meu irmão, foi Cristo. Tá? E é na obra dele que nós temos que confiar. Senão não tem salvação. Obra. E entender todos os aspectos da vida de Jesus e porque ele é o sacrifício aceitável diante de Deus.
tá? Por que Deus realmente aceita esse sacrifício? Como que eu sei, tenho convicção que este sacrifício é aceitável, já que Deus em todo o Antigo Testamento vai dizer sempre uma mensagem: melhor obedecer do que sacrificar, melhor obedecer do que sacrificar. E por que agora, tá? Pode um sacrifício ser colocado por excelência? Porque não é sacrifício de homem imperfeito, mas é um sacrifício de homem perfeito, é um sacrifício perfeito, como diz João Batista em João 1:29. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como Cordeiro, ele é de Deus, ele é perfeito. E por isso nós podemos aceitar de que esta oferta foi aceitável e é plenamente, não é? Aceitável ela como pagamento pelos nossos pecados. Tá, queridos? Essa convicção que nós temos que ter. Tá bom, queridos? Bem, outra coisa que nós vamos aprender bastante na Cristologia. Pastor, eu estudei a lição, li a lição, vai lendo. Tá? Não tem pressa. Tá bom? A lição, a nossa referência é muito boa e você vai amá-la. Mas nós temos que fazer algumas considerações, algumas ilustrações que vai ajudar você bastante. Então, antes da gente ir para o gráfico muito pedagógico da lição, vamos dar outra base aqui. Então imagine aqui que você tenha, não é? Aqui o Antigo Testamento, tá? Aqui você tem o Novo Testamento. E aqui você tem uma partezinha chamada Evangelhos. E aqui então a parte de cartas, de Atos dos Apóstolos, cartas e Apocalipse. Tá? Então imagine isso aqui, a tua Bíblia. A maioria dos crentes, a maioria, só consegue ver Jesus aqui nos Evangelhos. E se a letra da Bíblia dele estiver em vermelhinho, é igual. Melhor ainda. Aqui é Jesus falando. A maioria dos crentes dessa geração só enxergam Jesus aqui. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando lê a Bíblia, só enxerga Jesus aqui. A maioria. Graças a Deus que não é o caso da maioria dessa igreja. Porque se alguém ainda daqui dessa igreja, que frequenta culto doutrinário, escola bíblica, ainda está vendo Jesus apenas como o Jesus dos evangelhos, aí tá? Conversa com a Mauri nessa ida. Comigo você nem tenta. Conversa com a Mauri que é mais suave. Bem, queridos, mas nós vamos aprender, por exemplo, de encontrar Jesus não só aqui. O ensino dos apóstolos, todos eles, não é? Estão centrados na pessoa de Jesus Cristo. Todos eles. A revelação de Apocalipse, a abertura é clara, tá? Dizendo inclusive, o texto que lemos aqui de Apocalipse 1:1, na última sexta-feira, a revelação de Jesus Cristo. Então, é óbvio que depois fica até um pouco mais simples, mas o grande desafio do povo é que não enxerga Jesus no Antigo Testamento. Qual o Jesus que eu creio? Se eu creio nele só nos Evangelhos,
Ou só enxergo ele nos evangelhos, ou a partir dos evangelhos? Tá? Eu creio apenas no Jesus, que nós vamos ver agora, da humilhação e da exaltação. Mas nós não vamos ver o principal. Por exemplo, o Jesus que não tem princípio. Um Jesus que é pré-existente, que ninguém o criou, que é criador, que é Deus, e que está desde o começo, como diz o próprio João no capítulo 1, no princípio de todas as coisas, ele estava lá. Ele era o Verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. Olha só. Então o próprio João está dizendo o quê? Em Gênesis 1:1, fazendo todas as coisas, há um que existe antes de tudo e que criou todas as coisas, e é este que agora se apresenta em forma humana. Tá, queridos? Esse é o Jesus. E aí, quando você lê o Antigo Testamento, você vê Jesus lá? Ou, por exemplo, você é de um modelo de igreja que quando se abre no Antigo Testamento para pregar, praticamente no final do culto, pregou Elias o culto inteiro, falou de Elias o culto inteiro, a mensagem toda, e no final ele deveria o quê? Quem quer aceitar Elias? Ele só pregou Elias. Eu preciso ver em Elias quem? Uma figura de Jesus Cristo. E fazer essa conexão. Moisés a mesma coisa. A passagem pelo mar. Não é? A pedra que sai água dela no deserto para saciar a sede do povo. Não é? Todas as teofanias especiais, aquelas relacionadas a anjo do Senhor, por exemplo. Há uma figura ali querendo mostrar, apontando para a pessoa de Cristo. E eu preciso ver ele lá. Ele ainda não havia encarnado, mas sua mensagem está lá. Inclusive em Gênesis 3,15. Tá? Quando diz que da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Nesse parafraseado, é óbvio, não é? Essa ideia está relacionada ao quê? Esse Jesus. O próprio texto de Apocalipse vai dizer de que um Jesus o quê? Que estava preparado desde a fundação do mundo para morrer e ser o meu e o teu Salvador, antes de todas as coisas. Tá? E é aí que eu quero encerrar com esse tópico aí. Esse tópico, ou melhor, essa linha que você vai ver na página 8. Essa linha da página 8, que você vai ter aí o P, o H, ok? E a letra E. Então você vai ter, nessa minha correlação aqui, pré-existente, tá? Aqui, sua humilhação, tanto em termos de absorver a natureza, não é? De ter a natureza humana, como também sua morte. E aqui, então, não é? A sua exaltação. Ok, queridos? Então você vai ver aí a nossa linha aí. Vamos ler aí o que o escritor diz. Desde lá da página 7. Vou ler desde lá da abertura.
Para você não dizer, pastor, não usou nada da lição, tá? Para não deixar você pecar, tá? Uma célebre frase marcou o estudo da cristologia no decorrer dos séculos. Jesus Cristo não começou a existir no dia em que nasceu. Grife isso! Marque canetinha, amarela, abóbora, azul, rosa, verde, bique, tá muito Bolsonaro, só usa bique agora. Jesus Cristo não começou a existir no dia em que nasceu. Essa frase se faz presente em muitos escritos sobre a pessoa de Cristo. E é a chave para entendermos o mistério de Cristo. Mistério porque quando estudamos o Cristo em 3 tempos, nossa mente recebe uma nova iluminação, que faz com que muitas passagens das Escrituras comecem a ter sentido. Ao estudarmos os 3 estados de Jesus Cristo, não é? Precisamos esclarecer algo. A palavra estado vem da raiz do verbo estar. Assim, o estado é o modo de estar, posição ou condição. Por exemplo, alguém que está hospitalizado se encontra no estado de paciente. Uma pessoa perante o tribunal está na condição de réu. Entretanto, os estados de Cristo se referem não a uma condição em que ele se encontra em determinado momento, mas a uma tríplice e completa visão da sua pessoa e obra. Porque, na verdade, mesmo ele vivendo no estado de humilhação, jamais deixou de ser eterno. Esse fenômeno não é fácil de exemplificar, porque Jesus Cristo é único. Daí o Apocalipse apresentá-lo como aquele que é, que era e que há de vir. Apocalipse 1:4. Vejam, hoje, ontem e amanhã. 3 estados, inclusive, de tempo. A figura a seguir procura ilustrar os 3 estados de Jesus Cristo. O primeiro, ele é pré-existente. Ele é antes de Gênesis 1:1. Ele é eterno. Ele não tem começo. E ele é aquele que também participa e faz todas as coisas. Criador de todas as coisas. Ele é humilhado quando recebe como divino a natureza humana e encarna. Não é? Então, a sua encarnação é uma característica do Deus que é humilhado, não é? Para ser homem, para poder nos salvar. E exaltado ao nome que é dado sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. A linha que tem 2 setas simboliza a linha da eternidade de Jesus Cristo, sem começo ou fim. A linha pontilhada significa o intervalo que ele viveu nessa eternidade, que é seu estado de humilhação. Ou seja, seu ministério terreno, sua obra terrena. Observe que após cumprir seu ministério, ele é elevado às alturas e entra novamente na linha da eternidade, embora jamais tenha saído dela. Bem, está bem claro isso aí. Bem, o alerta que eu dou aos irmãos, queridos, vou repetir, tá, irmãos? Vou repetir. Seja cuidadoso quando você for abrir a boca para falar de Jesus. Porque tem tanta versão, tanta faceta, tanta caricatura dentro do próprio Evangelho a respeito de Jesus, que você corre o risco de ficar muito envergonhado sobre o Jesus que levaram você a crer. Por isso, nós precisamos, amados, mergulhar nesse ensino, nos dedicar a ele, para compreendermos bem a sua santa palavra. Amém, queridos? Deus os abençoe. Eu repito, para ninguém ficar com cara de bolinha.
Nós não vamos dar aula com a preocupação de aula 1 ser domingo 1. Nós vamos dar a mesma aula vários domingos para entendermos bem o assunto. Tá bom? A lição é para 4 meses, nós pretendemos fazer ela em 6 meses, para que a gente possa esgotar o máximo que a gente possa. Tá bom? Agora, tome cuidado. A igreja do século I, meu Deus, teve Jesus para tudo quanto é gosto. Quanto mais a de 2020. A de 2020. Vamos ficar de pé, vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo ensino bíblico desta manhã. Pedimos que a Tua bênção esteja sobre nós, que Tu traga iluminação em nossas vidas, para que ao longo, Senhor, desse tempo de estudos, possamos de verdade, Senhor, resgatar aquilo que é o mais importante das Santas Escrituras, que é o ensino da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reconhecemos que Cristo é Deus, que Ele é a segunda pessoa da Trindade, que Ele não se subordina ao Pai, nem é superior que o Espírito Santo. Cremos num Jesus que tomou a forma humana e que está de maneira glorificada e exaltada, sentado à Tua direita, intercedendo por nós, se preparando, ou preparado, melhor ainda, para vir buscar aqueles que Ele está preparando para aquele grande dia. Pedimos, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre nós, nos fortalece, Senhor, em Ti, e que possamos dar testemunho verdadeiro, de fato, do Cristo real, do Cristo bíblico, do Cristo segundo as Escrituras. Amém.